Confira agora os próximos eclipses lunares no Brasil. Dia 5 de julho de 2020 ocorrerá um eclipse lunar penumbral. O eclipse terá início às 0h02 em horário de Brasília. Chegará ao seu ponto máximo às 1h29 da manhã e terminará às 2h52 da manhã. Esse eclipse é um eclipse penumbral, ou seja, a lua não vai ficar vermelha e só uma parte será penumbral, então esse eclipse não será tão interessante. Dia 15 de maio para o dia 16 de maio de 2022 ocorrerá um eclipse lunar total e será visível em todo o Brasil. A fase penumbral dará início às 22h32 da noite. A fase parcial dará início às 23h27. A totalidade irá começar às 0h29. O máximo do eclipse ocorrerá às 1h11 da manhã. A fase total irá acabar às 1h53. A fase parcial vai terminar às 2h55. E o eclipse acabará às 3h50. Esse eclipse é um eclipse total, ou seja, a lua ficará encoberta pela sombra da Terra, a umbra, e ela ganhará um tom avermelhado. A atmosfera terrestre deixará passar os raios de baixa frequência, ou seja, o vermelho. Próximo eclipse é um eclipse lunar parcial, que será no dia 17 de setembro de 2024. Esse eclipse começará às 21h41. A fase parcial dará início às 23h12. O máximo do eclipse ocorrerá às 23h44. A fase parcial termina às 0h15. E o eclipse dará final às 1h47 da manhã. Esse eclipse, a lua vai ficar bem pouquinho na umbra da Terra, acho que menos de 1%. Esse eclipse é interessante de ver porque a lua vai ficar um pouquinho arredondada no lado. No dia 14 de março de 2025 ocorrerá um eclipse lunar total. Esse eclipse dará início às 0h57. A fase parcial começa às 2h09. A fase total dará início às 3h26 da manhã. O máximo será às 3h58. A fase total termina às 4h31. A fase parcial termina às 5h47. E depois disso, a lua vai se pôr e não dará mais para ver o eclipse. Pelo menos nós vamos ver a fase total, que é a mais interessante. Próximo eclipse, eclipse lunar parcial, no dia 28 de agosto de 2026. Esse eclipse lunar parcial dará início às 22h23. A fase parcial começará às 23h33. O máximo do eclipse ocorrerá às 1h12 da manhã. A fase parcial termina às 2h51. O eclipse acaba às 4h01 da manhã. Esse eclipse será parcial, ou seja, parte da lua vai estar encoberta pela sombra terrestre.
Mas esse eclipse é diferente porque quase mais da metade, acho que só 10% não vai ser coberta pela sombra da Terra. Mais de 90% vai ficar vermelha. 17 de agosto de 2027 ocorrerá um eclipse lunar penumbral. Esse eclipse começará às 2h24 o seu máximo será às 4h13 e o final vai ser às 6h03. Esse eclipse é um eclipse penumbral. A Lua vai ficar na penumbra da Terra. Ela vai ganhar uma coloração bem escura e não é interessante de ver, porque é muito pouco a diferença de brilho. Dia 11 de janeiro de 2028 ocorrerá um eclipse lunar parcial. Esse eclipse dará início às 23h07. A fase parcial começa às 0h45. O seu máximo será em 1h13 da manhã. A fase parcial termina às 1h40. E o eclipse acabará às 3h18. Esse eclipse é um eclipse lunar parcial. A Lua vai ficar bem pouco lá no fundo vermelha. Acho que nem vai ficar vermelha, porque é menos de 5% na penumbra da Terra. 25 de junho de 2029 ocorrerá um eclipse lunar total. Esse eclipse começará às 21h34. A fase parcial começa às 22h32. A fase total começa às 23h31. A fase máximo será às 0h22. A fase total termina às 1h13. A fase parcial termina às 0h. A fase parcial termina às 2h11. E o eclipse termina às 3h09 da manhã. Esse eclipse será o maior dessa década, chegando a 1h41min e 53 segundos de duração na fase total. Esse será um eclipse imperdível para quem estiver vivo até lá, né? Porque 2029 é muito longe. Nesse mesmo ano de 2029, teremos outro eclipse lunar total, no dia 20 de dezembro. Esse eclipse dará início abaixo do horizonte, mas ele irá nascer às 18h48. O eclipse total começa às 19h15. O máximo do eclipse será às 19h41. A fase total termina às 20h08. O eclipse parcial termina em 21h28. O eclipse penumbral termina 22h40. Esse eclipse terá uma duração de 53 minutos. E esses foram o eclipse da década de 20. Espero que vocês tenham gostado e vamos ver os eclipses juntos. Tchau!